Bendito és tu, eterno nosso Deus, Criador de todo o universo. A tua palavra dura para sempre. O teu reino jamais terá fim. Nos abençoe nesta manhã, na leitura da tua palavra, onde estaremos falando sobre o perdão e o dever de perdoar. Um dos princípios que sustenta o reino de Deus, descrito nas parábolas de Jesus, é o perdão. O perdão derramado e o dever de perdoar cada um dos nossos irmãos. Nos conduza nessa manhã, em nome de Jesus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos aqui em mais uma EBD da Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. No tema Parábolas de Jesus, vamos abordar o credor incompassivo. Vamos falar sobre o perdão. No dia em que, coincidentemente, os judeus de todo o mundo celebram o Yom Kippur, dia mais sagrado no seu calendário, o dia do perdão. Vamos ao texto? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Entretanto, ele não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também me compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também o meu Pai celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 ao 35. O contexto em que essa parábola foi dita era aquele em que Jesus respondeu ao questionamento de Pedro: se devemos perdoar aqueles que nos ofendem 7 vezes ao dia? E o Senhor responde: na verdade vos digo, 70 vezes 7. E ele quis dizer por dia, e ele quis dizer infinitamente. Essa parábola, assim como as outras, Jesus contou e nos mostrou como o reino de Deus opera. Vivemos em um mecanismo de relações e de forma de relacionar bem diferente de como será o reino de Deus. Jesus veio instaurar o reino e a premissa para que esse reino fosse instaurado foi o perdão dos pecados. Através do perdão dos nossos pecados, nós temos livre acesso ao Senhor. Mas o Senhor também deixa claro nessa parábola que nós podemos perder esse perdão. Esse perdão que teve um preço alto, um preço de cruz, um preço de sangue. Sangue de Jesus, o inocente, o amado de Deus. Esse sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados, mas podemos perdê-lo se de certa forma não conseguimos
estabelecer esse perdão para aqueles que nos ofenderam. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Perdoa os meus pecados, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Assim como perdoamos, perdoa. Se o nosso perdão é parcial, será que estamos recebendo esse perdão de forma plena em nossas vidas? Será que estamos deixando de desfrutar o melhor de Deus nessa terra? O melhor de Deus na eternidade da nossa vida, que começa a partir do momento em que você recebe esse perdão, em que você pede perdão dos seus pecados. Da mesma forma, devemos estender esse perdão como marca registrada de que fomos perdoados, como marca registrada de que não somos dignos de perdão. E que, da mesma forma, queremos estabelecer esse relacionamento entre nós e os irmãos através do perdão, aquele perdão que libera, aquele perdão que deixa ir, aquele perdão que não cobra, aquele perdão que não culpa, aquele perdão que restaura o relacionamento, como se a pessoa não tivesse nunca transgredido ou ofendido. Sabemos que em algumas situações isso é muito difícil de acontecer. A confiança pode não ser mais a mesma. Os relacionamentos também não necessariamente devem ser da mesma forma, mas devemos perdoar, devemos dar outra chance. E isso é condição para sermos perdoados. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu preciso muito desse perdão. E a cada dia eu preciso desse perdão sobre minha vida. Tenho aprendido a deixar ir, tenho aprendido a abençoar, tenho aprendido a orar por aqueles que me perseguem. De uma certa forma, não consigo ver uma espécie de arrependimento nas ações, nas atitudes, mas tenho buscado com a graça de Deus, sabendo que Ele é o juiz, Ele é aquele que vai dar a cada um segundo suas obras. E a partir do momento em que perdoamos, também não devemos esperar que a pessoa seja punida por Deus. Não devemos torcer para que, de alguma forma, ele sofra por esse infortúnio causado. O perdão que recebemos não foi de acordo com o nosso merecimento. A Bíblia diz que Deus não nos trata assim. Ele nos trata com amor, graça e misericórdia. E nós somos chamados na palavra de Deus de cartas vivas do Evangelho. Como podemos ser transmissores do reino de Deus, portadores da graça, se não conseguimos estabelecer o perdão entre nós? Se não conseguimos olhar com misericórdia, se não conseguimos estender a mão e abençoar novamente. Sobre o perdão, trouxeram para Jesus ali no templo uma mulher adúltera. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. E eles questionaram, o povo, os fariseus questionaram, vendo o que Jesus diria, como muitas vezes fizeram, esperando o que ele diria, e ele sempre surpreende, e ele sempre nos surpreende. Aquele momento, eles já com as pedras nas mãos, prontos ao juízo estabelecido ali pela lei, Jesus olha e olha. O olhar de Jesus é o olhar daquele juiz de amor. Ao mesmo tempo em que o seu olhar derrama amor e bondade, o seu olhar estabelece justiça, e diante da verdade que ele é, ninguém pode ficar omisso. É como se todos os pecados estivessem diante de cada um. Quando ele disse, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que eles foram deixando as pedras cair, foram saindo e não restou ninguém. Ele questiona a mulher. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno.
Eu sou o único que poderia te condenar, mas eu escolho te perdoar. Vá e não peques mais. Isso não significa que essa mulher, de uma certa forma, ela não voltaria ao Senhor pedindo perdão. E assim somos nós. O Senhor, naquela cruz, Ele não nos livrou dos nossos pecados. Ele nos livrou da condição de pecadores. Temos que conviver diariamente com as transgressões, com as falhas e com as nossas próprias transgressões e falhas. Esse relacionamento entre os irmãos, amigos, familiares, ele se torna bem mais leve, ele se torna bem mais com a cara do amor e o reino de Deus aqui na terra, quando conseguimos perdoar, quando conseguimos abençoar em amor aqueles que de alguma forma nos feriram. Não sejamos colecionadores de rancor. A Bíblia diz que a raiz de amargura, ela cria forte impregnação no nosso coração, nos torna pessoas amargas, nos torna pessoas rancorosas e de difícil convivência. Se você questionar e conversar com qualquer serial killer, qualquer grande assassino ou transgressor da lei, de alguma forma ele vai te convencer que ele teve todos os motivos para ser quem ele é. Ele vai te contar de uma infância difícil, de muitas vezes ter sido abusado quando criança e quando deveria ser amado, e de uma certa forma acha justificação e até encontra um certo respaldo na sociedade e na lei, né? Através da psicologia, através das ciências de relações humanas, mas essa não é a lei do amor. O Senhor nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7. Devemos perdoar mesmo quando esteja doendo. Porque se existe uma coisa que tem um peso devastador, é a culpa e a atribuição de culpa, estabelecidos pelo pecado, estabelecidos pela transgressão. Quando perdoamos, liberamos o peso que está no nosso coração e liberamos o peso que está sobre o coração daquele que nos transgrediu. E o perdão, ele não deve ser dado quando a pessoa se arrepende e chega até você. Ele deve ser concedido no momento em que ele foi transgredido. Muitas vezes isso implica em dor, mas o Senhor é aquele que ordena o perdão e é aquele que cura as feridas causadas pelo pecado e pela transgressão. Feridas no coração daquele que foi transgredido, feridas no coração daquele que transgrediu. O Senhor, ele restaura. E Ele mesmo é o juiz das nossas vidas. Cabe a Ele designar, cabe a Ele estabelecer juízo ou não. Não devemos perdoar esperando que a pessoa, de alguma forma, seja punida pelo Senhor ou pela vida. Palavras como deixa que a vida dá um jeito, deixa que aqui se faz, aqui se paga. Não é assim que fomos perdoados. Quando o Senhor nos perdoou, Ele não estabeleceu condição. Ele não disse, tá certo, eu perdoo você, mas não quero mais me relacionar com você. Hoje, em todo o mundo, os judeus espalhados pelas sinagogas e seus lares terminam o dia, 10 dias de reflexão sobre as suas transgressões, um ato que eles começaram a praticar desde o perdão que o Senhor deu através da intercessão de Moisés, quando o povo fez um bezerro de ouro e levantou um Deus, depois de ser salvo da escravidão de 400 anos e ter visto sinais e maravilhas do Senhor no Egito, após atravessar
a pés enxutos o Mar Vermelho. Eles, diante da espera ali de Moisés no Monte Sinai, eles fizeram para si um Deus, um bezerro de ouro. E isso para o Senhor é abominação. Qualquer tipo de transferência, qualquer tipo de intercessão colocada diante de Deus que não seja por Ele, qualquer coisa, pessoa, objeto que coloquemos em primeiro lugar na nossa vida é uma abominação para Ele. É um Deus que colocamos no lugar do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. E aquele povo fez para si um bezerro de ouro. E através da intercessão de Moisés, o Senhor, a Bíblia diz que ele havia se irado a ponto de destruir o seu povo. Moisés intercede dizendo: Senhor, como será? Como as nações dirão que o Senhor destruiu o seu próprio povo, Deus Todo-Poderoso que fez sinais e maravilhas no Egito? Risca então meu nome do livro da vida, mas salva esse povo. Eu considero essa intercessão a segunda mais bonita da Bíblia. A primeira intercessão, mais linda, está naquela oração que Jesus fez na cruz do Calvário. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Precisamos tanto desse perdão. E os judeus, eles fazem para si 10 dias de reflexão após o Rosh Hashanah, que esse ano se deu no dia 18 de setembro. E no final desses 10 dias, hoje, quando o sol se pôr, é celebrado o dia do perdão, o Yom Kippur. E de hoje até amanhã, o final do dia, é um jejum que eles estabelecem, se abstêm de comida, de água, e buscam, através do arrependimento, esse perdão. Hoje é o dia do perdão e Jesus já nos perdoou. O véu se rasgou do alto até embaixo. Temos livre acesso à sala do trono. E esse perdão não é anual, ele é eterno. Jesus, ele triunfou sobre a morte e o pecado, sobre o mundo e o diabo. E ele oferece para nós hoje esse perdão. Que nós possamos sair da sala do nosso rei, olhar ao nosso redor e estender esse perdão que nós alcançamos através de sua graça, seu amor e sua misericórdia. Aquele que perdoa é aquele que escolhe sofrer o dano. Jesus escolheu sofrer o dano. Levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados e enfermidades ali naquela cruz. Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos. Que nós possamos ser merecedores desse perdão através do perdão que estendemos. E merecedores somos da graça, desse perdão e desse amor. Mas nos apropriamos dele quando somos capazes de estender àquele que nos feriu, aquele que nos magoou, aquele que nos, de certa forma, transgrediu as nossas relações de amor e confiança. Que o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, nos abrace nessa manhã. Oremos pela paz de Jerusalém, oremos por aqueles que buscam o perdão de forma genuína. E nós que somos merecedores, recebedores, aliás, desse perdão, nos apropriemos dele. E fazendo jus às palavras de uma pessoa que eu amo muito, que diz: ao invés de lembrarmos do perdão que concedemos, lembremos do perdão e do bem que recebemos. E assim vivamos melhor. Que Deus te abençoe nessa manhã.
Em nome de Jesus.